Você disser que pode. Bom dia, pessoal. Bom dia! Eu sou Júnior Bezerril, professor de Geografia. Prazer estar aqui e reencontrar alguns ex-alunos. Eu gostaria que vocês, por gentileza, ficassem juntos para a gente poder bater esse papo e poder mostrar a história do nosso município. Eu vou fazer aqui um relato da história e vocês depois podem perguntar. E gostaria muito, no final, de a gente tirar sua foto junto, né, para marcar esse momento ímpar na vida da gente. Então, vocês são alunos de que série? Quarto e quinto ano, né? Inclusive, eu fui diretor da escola onde vocês hoje estudam, né? Fui diretor da escola Antônio Pires Bezerril. Para mim, é uma honra poder falar da história do nosso município. Eu gostaria que as mães ficassem aqui um pouquinho mais próximas para a gente poder bater esse papo juntos, conversar. Nós temos aqui a presença do professor Wellington Geraldo, professor Avelino. Quem é mais professor aqui? Levanta a mão. Professor Aldemir. Professor Aldemir. Dani. Bianca. De Bianca, que eu não vi Bianca. Bianca. Jacinto, Marlene. Jacinto, Marlene. Prazer revê-los todos, tá bom? Bom, pessoal, hoje o nosso tema bom, eu gostaria de pedir uma coisa a vocês. Silêncio, certo? Porque, tipo assim, vocês vão ter o tempo de falar. Se eu estiver falando, aí, se a gente, por exemplo, dizer, você olhar para sua coleguinha e tal, aí você vai tirar o foco. A gente não vai entender nada. Então, assim, por gentileza, eu gostaria de que vocês fizessem silêncio. Não vai ser uma palestra longa, vai ser pequena, para que vocês pudessem compreender. Depois vocês fizessem as suas colocações, as suas perguntas, tá certo assim? Silêncio para a gente poder ouvir. Então, hoje nós vamos falar da nossa querida Lagoa d'Anta. Toda cidade tem sua história. Se eu perguntasse, por exemplo, por que a cidade Nova Cruz é chamada Nova Cruz? Ora, construíram-se vai ter a história que eu vou contar aqui da Anta Esfolada, depois uma cruz nova, Nova Cruz. Por que Tangará? Olha, eu passo em Tangará e não sei a história de Tangará, porque lá tem um pássaro chamado Tangará e assim as cidades vão ter a sua origem. Agora, professor, por que Lagoa d'Anta? Estamos aqui na lagoa. Se a gente fechar os nossos olhos aqui, ó, isso aqui tudo era mata. Não existia sequer uma casa. Como surgiu a história de Lagoa d'Anta? Tá certo? Então vamos lá. Com o tempo, apareceram antas nessa lagoa. E aqui existia um casal de anta. Né? Todo mundo aqui, na época, ficava admirado e ao mesmo tempo assustado. Ora, o que seria isso, uma anta? Quando via aquele animal, o pessoal corria. Foi aí que apareceu aqui em nossa cidade um caçador por nome, anota aí, viu? Bidu. Esse caçador veio da Paraíba, de uma cidade chamada Mamanguape. Cidade a 60 quilômetros da capital João Pessoa. Bidu era um caçador famoso na região da Paraíba. E Bidu, por acaso, apareceu aqui em Lagoa d'Anta. E aí os moradores, aterrorizados, rapaz, tem um casal de bicho ali, lá vai, e a gente não consegue, todo mundo com medo. Bidu, aqui nesta lagoa, à margem desta lagoa, construiu uma casinha de palha, que chamamos de tucaia, né? E ali conseguiu capturar uma anta. Ele atirou, matou uma anta e a outra saiu baleada no sentido de Nova Cruz. Por isso, Nova Cruz ficou muito tempo conhecido como Anta Esfolada. Professor, que nome feio de cidade é essa? A outra anta fugiu no sentido de Nova Cruz. Lá em frente à Caixa Econômica Federal, quando alguém de vocês for na Caixa Econômica em Nova Cruz, vocês vão ver uma placa grande com a história da anta esfolada, que saiu daqui da cidade de Lagoa d'Anta
e foi morta e esfolada na cidade de Nova Cruz. Ora, há uns anos atrás aí eu dei uma palestra aqui para 19 professores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e um dizia que Lagoa Danta, por causa da família dos Dantas. Não, a história de Lagoa Danta começa nessa lagoa com um casal de anta. Por isso, Lagoa tem apóstolo Lagoa Danta, certo? E quem capturou essa anta foi um caçador chamado Bidu, que veio da cidade de Mamanguape, na Paraíba, capturar essas antas. Ora, a povoação do nosso município se deu através de fazendas construídas aqui, estrategicamente construídas aqui. Aí começou o povoamento do nosso município. Eu tenho 2 teses a falar sobre o povoamento do nosso município. Dizer assim, quais foram os primeiros moradores do nosso município? Porque assim, Lagoa Danta, ela dividia-se da igreja até o ginásio como cidade. Depois da igreja, era sítio. Então a primeira casa construída no sítio, veja só, na zona rural de Lagoa Danta, é uma casinha vizinho ao mercadinho de Lenilson. Aquela casa foi construída pela família Narciso. Eles sim foram os primeiros povos a habitarem aqui no município de Lagoa Danta. Haja vista que aqui na cidade, a primeira casa construída é a casa onde hoje é do pai de Giza. Se alguém conhece, Hilda, a mãe de Russo, aquela casa ali que fica depois da padaria de Almi, a terceira casa, essa foi a primeira casa construída na cidade de Lagoa Danta. Então, se eu perguntar os primeiros habitantes, a gente vai dizer os Narcisos, que vieram da região Seridó, e aqui se fixaram num sítio chamado, depois do Palquemar tem aquela lagoa do Pedro, muito bem. De Lagoa do Pedro, o patrão deles disse, rapaz, existe um lugar chamado Lagoa Bonita, que outrora Lagoa Danta era chamada de Lagoa Bonita, com a história das antas que passou a ser Lagoa Danta. E ele veio ver essa Lagoa Bonita, aqui construiu a casa, e podemos dizer com certeza que os primeiros habitantes daqui foram os Narcisos. Ok, beleza? Até aí deu pra gente entender como surgiu a história de Lagoa Danta. Toda a história surgiu aqui nessa lagoa, né? Faça 4ª série, 5ª série, não conheço minha cidade, Lagoa Danta, agora sim. Agora estou compreendendo a origem da minha cidade. Agora vem o aspecto populacional da minha cidade. Aí, professor, como surgiu? Como foi que cresceu? Como é que hoje eu estou aqui conversando, olhando aqui para os meus colegas? Então, o povoamento se deu através de fazendas estrategicamente aqui situadas mais. O desenvolvimento econômico, político, social, populacional se deu depois do século XVIII, vem aí de 1914, né, onde acontece a Primeira Guerra Mundial, a 1918, já no final da Primeira Guerra Mundial, onde vem surgindo as primeiras casas no nosso município. Aí vem, né, o meu avô, Antônio Pinheiro Bezerril, né, construiu uma casa onde hoje é o posto de Lagoa Danta, esse posto de Giza, esse posto novo. A casa, o alpendre era virado para a lagoa, e daí foram surgindo as vilas, foi crescendo, e assim foi. O meu avô, Antônio Pinheiro Bezerril, onde vocês estudam, foi o fundador da cidade de Lagoa Danta. Ele veio de Pedro Velho e aqui veio morar aqui no Catolé, município de Santo Antônio, e aqui ele deu impulso. Então, quem foi que fundou Lagoa Danta? Antônio Pinheiro Bezerril. E ele, inclusive, foi o primeiro professor
a conseguir um contrato no Estado. Naquela época era muito difícil, né? Você conseguir um contrato no Estado, era difícil você se locomover daqui para Natal, porque não tinha transporte, não tinha estrada. Veja a situação. As pessoas daqui, quando faleciam, eram enterradas na Barra do Geraldo. Botavam numa padiola, tipo uma rede, né? Colocavam um pau aqui nas costas, saiu o defunto balançando daqui para Barra do Geraldo, município de Pacifica. Era uma situação difícil, não tinha estrada, não tinha transporte, nem bicicleta existia naquela época. Então era uma coisa muito difícil. Qualquer tipo de doença, não existia posto de saúde, não existia hospital, não existia nada. Qualquer tipo de gripe, qualquer doença já ia a óbito. Quantas pessoas não perderam seus filhos, né? Ia ter neném, morria debaixo. Eu tenho um exemplo para dizer, naquela casa ali de João Gabriel, por exemplo, a mãe dele morreu de parto. Até aquela época era assim, não tinha assistência médica, era uma dificuldade muito grande. Então, a nossa cidade ela foi se desenvolvendo aos poucos. Quando a gente queria escrever uma carta para o Rio de Janeiro, a gente colocava assim: Lagoa D'Anta, município de Nova Cruz, 6 de tanto de 1900 e pouco. A carta passava 2, 3, 4 meses para chegar no Rio de Janeiro. Já vem mais 4, 5, era um ano para você mandar uma carta. Hoje não. Se fosse para avisar uma emergência. Uma emergência morria 200. Hoje não, a internet é rápida, né? A internet é a chamada Maria Fuxico. Você está aqui, ó, o Fuxico já está longe, você já sabe em questão de segundos. Naquela época não existia isso. Então a nossa cidade ela foi se desenvolvendo. E o meu avô, Antônio Pinheiro Bezerril, passou a ser o primeiro vereador eleito da cidade de Lagoa D'Anta. Então, o Antônio Pinheiro Bezerril era uma espécie de delegado, juiz, padre, pastor. Ele era tudo nessa cidade, né? Professor, foi o primeiro professor da cidade. Ele era tudo na cidade. Inclusive, na escola onde vocês moram, aconteceu um crime horrível. Ele foi quem efetuou a prisão do homicida. Ele era delegado, ele era uma espécie de tudo. Naquela época, não existia compra de terras. Olha, eu quero comprar uma terra ali. Não, mas São Antônio Pinheiro Bezerril era meio danado. Tinha um pessoal dos italianos, talvez vocês um dia conheçam, a gente possa até dar essa palestra lá na fazenda de italiano, no Pai Domingo, como se chama hoje. Eles viram de terra, dessa terra para cá era piquete. Eles iam, botavam piquete, essa terra é minha, essa terra é minha. Chegou aqui num certo ponto no Catolé, meu avô disse: aqui não. Aqui é terra de Lagoa D'Anta e aqui ninguém entra não. E na verdade meu avô também, Antônio Pinheiro Bezerril, levou um pouco de sorte porque ele casou com a minha avó, Olívia Leopoldina Bezerril, e ela não era nada mais, nada menos do que filha de um juiz de direito de Santo Antônio. Aí o cara disse: espera aí, o meu sogro tem as costas quentes, o meu sogro é juiz de direito de Santo Antônio. Então meu avô ele tinha assim, um certo poder jurídico, né? E foi uma pessoa muito importante na cidade, tá certo? Nossa cidade de Lagoa D'Anta, ela fica na região Agreste Potiguar. Aprendam isso, viu, gente? O que é uma região? Vamos aprender o que é região, vamos aprender o que é uma cidade, vamos aprender o que é um país, vamos aprender o que é um município. Município é aquela faixinha de terra onde a gente mora, Lagoa D'Anta. E município é aquela faixinha de terra que compõe o quê? O estado, né? Nosso estado hoje é formado por quantas cidades? 167 cidades. Essas cidades formam um estado, né? Vários estados formam uma região. E as 5 regiões formam um país. Correto? A gente vem lá do país, que é formado por regiões. País aí a gente vai pegar as regiões, dividir em estado. Estado a gente vai dividir em pedacinhos que chamamos de cidades. Então nós moramos na cidade de... Isso, e toda a nossa história começa nessa... Muito bem, tá certo? Então, nós estamos aqui na região Agreste. Nossa cidade, ela faz limite com Santo Antônio, né? Se a gente colocar o nosso braço esquerdo, onde o sol nasce, ele nasce no leste e se põe no oeste. Então eu tenho Santo Antônio no leste e tenho Pacifica no oeste. O norte
Eu tenho aqui, se eu for para o Amazonas e o Sul, eu tenho aqui minha frente. Se eu perguntar onde é São Paulo, Rio de Janeiro, só olhar para cá, ó. Meu braço já está aqui. Eu não sabia. Natal, se eu fizer aqui, ó, já sei que Natal é aqui, ó. Rio Natal, São José do Pibu, Goiânia, Santo Antônio, Nova Cruz, até chegar ao sul, né? Então, Lagoa d'Anta fica ao norte, né? São José do Campestre, sul com Nova Cruz, leste com Santo Antônio e oeste pega Pacifica, Sede, São Bento, aquela região. A nossa cidade, ela é a primeira produtora de farinha do Rio Grande do Norte. Do exemplo, né? Primeira produtora de farinha do Rio Grande do Norte. Do exemplo, eu estava em Castanhal, no Pará, tive até Paragominas, andei um pouco, esse Brasil eu conheço muito, quase todo esse país. Eu andei de carro, gostava de fazer viagens, sou professor de geografia aposentado, gosto muito de fazer viagens, conheço quase todas as regiões do Brasil. Agora eu estou me amostrando, estou conhecendo outros países, já conheci Paraguai, estou indo agora, fui na Argentina, vou de novo agora. Eu vou dar depois de a gente ficar aposentado, ficar velho, já estou com 60 anos, já sou idoso, tenho que aproveitar o resto de vida que Deus me dá. Então assim, eu estava em Paragominas, eu estava em Castanhal, no Pará, e lá chegou a farinha de Lagoa d'Anta, porque lá é uma farinha amarela. Eles colocam a mandioca de molho, aí colocam um produto químico, é uma farinha fedorenta. Eu não gostei dessa farinha. Agora, lá, isso, uma farinha que se fabrica aqui amarela. Nós fabricamos também, mas é uma farinha que não é boa. Então a melhor farinha desse país é a farinha de Lagoa d'Anta. Agora veja só o que é que acontece no nosso município. Se você chegar hoje no supermercado, diga, professor. As primeiras produções de farinha. Muito bem, professora, muito bem colocado. E hoje, infelizmente, as pessoas misturam a farinha, eles colocam osso de boi, eles colocam pó de arroz. As pessoas só pensam mais no lucro. Se você chegar hoje, por exemplo, no supermercado em Natal, no Nordestão, qualquer supermercado, você vai ver uma farinha com slogan: farinha de Brejinho, a melhor farinha do Rio Grande do Norte. Só que a mão de obra é de Lagoa d'Anta, né? O que falta na cabeça da gente, do nosso povo de Lagoa d'Anta, é investimento. Vocês já notaram, vocês pequenininhos já notaram que a gente só pensa em mandioca, e plantar mandioca. Esse ano mandioca com 50, e a gente não tem, a gente fica numa monocultura, e a gente não tem a percepção de, ó, não, em casa eu vou plantar isso, eu vou plantar um quiabo, eu vou plantar não sei o quê, batata vai dar certo. Não, mas é só mandioca. A nossa cidade ficou conhecida como a terra da farinha, né? Como diz aqui a Larissa, e outrora, hoje não, porque já dificulta, as pessoas já estão misturando, tá certo? Então é isso, a nossa cidade é uma cidade privilegiada, uma cidade onde o clima ele é tropical, né? Um clima de altas e médias temperaturas. Nós temos apenas 2 estações, como é bom a gente dizer assim. Eu sempre, como professor de geografia, eu gosto de puxar a orelha dos meus alunos e dizer: professor, mas é bom no tempo da chuva? Eu digo, na época do inverno. Porque as estações, você sabe, primavera, todas essas coisas. Mas pra gente aqui no Nordestino, a gente só tem 2 estações bem definidas. Uma seca e outra chuvosa. Não tem pra onde a gente correr. Aí o professor dizia: ai meu Deus, como é bom esse inverno, gostaria que fosse assim direto. Não, tem que ter chuva e tem que ter seca para o povo aprender que Deus existe. Se for só alegria, só flores, a gente só viver sorrindo, né? A vida não é feita só de alegria. Cada um tem sua história. Se a gente for falar, pegar esse microfone aqui, não tem vergonha, mas sozinho num canto, cada um tem sua história. Deus escreveu a história de cada um da gente tem uma história para contar. Para a gente mesmo ou para Deus. Só a gente sabe o sofrimento da vida da gente, a cruz que a gente carrega dentro da gente, se uma é pesada, outra é de isopor, outra é de ferro, mas cada um tem história. Vocês pequenininhos, vocês crianças, vocês quem constrói a história de vocês. Eu tenho um ditado, eu disse sempre aos meus alunos assim: a vida da gente, a história da gente é como se fosse fechada de vidro. A história que você escreveu, ninguém apaga. Ninguém apaga. Ai meu Deus, mas eu errei, eu fiz isso, aquilo, eu acertei. É como um vidro. Você quer passar uma borracha, mas você não apaga. Agora, daqui para frente, a gente pode construir uma nova história. Essa história está em você.
que é um garoto, você que é uma menina bonita, você que constrói a sua história. A sua história, a história de vocês é como um quadro branco. Vocês agora, a partir de agora, vocês vão aprender a construir a história de vocês. Primeira coisa que vocês devem ter na mente, eu tenho 7 anos, eu tenho 9, eu tenho 11, eu tenho 10. Amar e respeitar a sua família. Os professores, tratar os professores bem. Eu sou da época quando meu professor entrava na sala de aula, ele ficava em pé. Respeito pelo meu mestre, amor pela minha professora que me ensina a jogar bola, puxa minha orelha, amor, carinho pelos meus segundos pais que são os professores e amar a nossa família. Aquela criança, se eu olhar para vocês e dizer assim, você não ama a sua família, desculpa essa frase de eu dizer, você não é digno de ser chamado de ser humano. Cara, você não amar quem botou você no mundo, quem te deu amor e carinho, quem compra essa caneta para você, quem dormiu com fome para ver você dormir com a barriga cheia. Tá certo? Quantas pessoas hoje não queriam estar no lugar de vocês, de farda, bonito, estudando, ter o que comer em casa. Então cabe a cada um de vocês, Lagoa Dantense, construir sua história, tá bom? Então fica aqui o meu abraço, o meu carinho para todos vocês e dizer da alegria de poder falar da minha querida Lagoa Dantas. Muito obrigado. Agora as perguntas, certo? Vocês podem fazer as perguntas, porque se a gente for conversar aqui, né, Hélio? A gente vai conversar o dia todinho, tá certo? Pode fazer alguma pergunta, estou à disposição. As mães, tinha aqui, a mãe mais vergonhosa que tem aqui, levanta a mão. Quer fazer alguma pergunta? Não? Você? Marleide. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode se sentir à vontade, digam. Quer fazer? Mas se não quiser usar o microfone, professor, assim, pode fazer. Tá certo? Essa lagoa, ela era fonte de renda, era. Conheço famílias que criaram seus filhos aqui. Pois não, querida? Vamos lá. Olha a pergunta. Quem foi o primeiro prefeito? Também vocês vão dizer assim, o seu nome é Júlio Bezerril, está puxando o saco dos Bezerril, não. Primeiro prefeito eleito pelo voto popular dessa cidade chamava-se Eupídio Pinheiro Bezerril, pai de Oli, meu tio, irmão de papai, chamado de No Pinheiro. Ele foi eleito no ano de 1963 e assumiu 64, 65, 66, 67. Ele era filho de Antônio Pinheiro Bezerril, irmão do meu pai, tio No Pinheiro, pai de Dona Iori, todo mundo conhece Dona Iori do comércio. Ele, agora quando vocês viram escrevendo assim, ó, é o Pinheiro Bezerril, você escreve assim, o primeiro prefeito da cidade provisório da cidade de Lagoa D'Anta foi Euclides Alvino da Costa, conhecido por Euclides Rato. Professor, o senhor acabou de dizer que No Pinheiro, pai de Dona Iori, foi o prefeito eleito pelo voto popular. Em 1963, de junho a dezembro, o juiz da comarca de Nova Cruz elegeu Euclides Alvino da Costa, chamava Euclides Rato, ele era rato no baralho, botaram o nome de Euclides Rato. O senhor vai ser prefeito de Lagoa D'Anta, não ganhava nada naquela época, provisório, porque vai haver uma eleição entre No Pinheiro, que é meu tio, e Neu Guedes, lá do Muzeiro. O primeiro provisório foi Euclides Alvino da Costa. E o professor vai perguntar isso lá no colégio. Quem foi o primeiro prefeito provisório de Lagoa D'Anta? Euclides Alvino da Costa, conhecido por Euclides Rato. Agora, quem foi, na verdade, o primeiro prefeito eleito pelo voto popular? Eupídio Pinheiro Bezerril, conhecido por No Pinheiro. Vamos repetir. Euclides Alvino da Costa foi o provisório. Vai cair na prova, viu? Euclides Alvino da Costa. E o prefeito eleito é Eupídio Pinheiro Bezerril. Certo? Uma coisa interessante, essa barragem que vocês estão vendo aqui, pessoal. Essa barragem, ela foi construída no ano de 1964. Isso aqui, esses baldes que a gente chama de balde, né? Ao redor,
foi construída assim ao longo de jumentos. Não tinha, era tal de padiola. Pegava aquelas pá, botava naquela lona e pagava como se fosse a emergência. Lembra da emergência? Alguém lembra? Que ela trabalhava no final do mês, o governo ia lá pagava e no Pinheiro pagava. Botava os cabos de turma, Zé de Dói, não sei quem, lá vai, no final pagava essas pessoas que realmente construíram. E essa barragem, ela serviu muito, viu? Serviu muito para a cidade, demais. Até hoje ainda serve quando a escassez de água está grande, as pessoas tiram água daí, tá certo? Mais alguma pergunta? Perguntaram quem foi o primeiro prefeito eleito. O primeiro vereador foi o meu avô, Antônio Pinheiro Bezerril, certo? Primeiro professor, Antônio Pinheiro Bezerril. Primeiro provisório é Alvino, certo? Lino Pinheiro, que é o... Mais alguma pergunta? Eita, o primeiro comerciante daqui. É complicado dizer que foi o primeiro comerciante daqui, porque assim, eu fiz um vídeo para Brasília, era ali onde era a casa, onde hoje mora a casa de Totó, aqui nessa rua João Ricardo de Moraes. É academia, para cá tem a casa que morava, o menino Totó Elialdo, que trabalhava na autoescola. Ali era uma venda de Zé Vieira, foi uma das primeiras vendas de Lagoa d'Anta, chamava Mercearia na época, né? Ali foi uma das cidades, aí foi surgindo, que a cidade era pequena, foi surgindo, a cidade só ia até a igreja. Da igreja não tinha calçamento, é lógico, e pra lá era só sítio, a gente... Aquela história de menino que gostava muito de roubar goiaba, né, menino? Naquela época, hoje não, gente, pelo amor de Deus. Era só goiaba, só fruteiras, aquelas coisas. E a cidadezinha era pra cá, pequenininha, ela foi desenvolvendo. Depois veio a delegacia pra cá, veio o Crutac, que dava assistência, você extraía. Todo mundo queria extrair um dedo naquela época porque achava bonito. Hoje em dia, não. Isso, ali foi a primeira delegacia da nossa... Não, a primeira delegacia da nossa cidade. Não. Anote aí, pessoal, a primeira delegacia da nossa cidade foi da Escola Estadual Antônio Pinheiro Bezerril, chamada de Cheiroso. Hoje parece que naquele pavilhão, se vocês ainda lembram, tinham 2 banheiros naquele pavilhão. Ali é chamada Cheiroso. Quando alguém fazia alguma coisa errada, Vavá, o pai de Santiago Falcão, e outro soldado chamado Soldado Ronco, prendia as pessoas e botava no Cheiroso. Depois veio lá para Matias, ali em frente a Abraão. Depois foi lá para Donioli, me lembro muito. E aqui Azulão, naquela época não existia algema, a polícia prendia, o castigo era vir da rua para cá, amarrado com as cordas e um galão nas costas, dois soldados com castete. Aí até lá em Donioli, aí deixava o galão de água, vinha buscar de novo, algemado, soldado só fazia encher. E essa lagoa, pessoal, ela transbordava, viu, gente? Ó, lá onde tá aquele campo ali, a pista da água, passava de lá. Quando alguém vinha da Carnaúba, da Lagoa do Chico, de um buzeiro para atravessar João Ricardo, tinha que botar a criança no pescoço, água por aqui. E aí foi construída uma passagem molhada no ano de 1965, pelo Pinheiro Bezerril. Aí o tráfego ficou normal, o fluxo de veículos e pessoas naturais ficou normal. Mas a água transbordava e passava. A água era doce e eu conheço famílias aqui ricas, entre aspas, que criaram seus filhos aqui. Muito peixe daqui vendia para as cidades circunvizinhas como Santo Antônio, Nova Cruz e São José do Campeche. Muito peixe, era peixe demais. Além de peixe, era também uma fonte de turismo. Aí tomava banho aqui, muitas pessoas morreram afogadas aqui demais. Isso aqui era fora do comum. Essa lagoa nunca, não, ela secou. Secou porque foi aberta aí. Vocês estão vendo aqui, ó, pessoal, crianças e adultos. Vocês estão vendo aqui, Sangrador foi na década de 80. O senhor José Terceiro Lopes abriu esse Sangradouro. Muita gente ficou revoltada, mas tudo que a gente fala na vida tem um ponto negativo e um positivo. Se essa lagoa não tivesse Sangradouro, o que é que acontecia? Essa água ia invadir a cidade, não tinha como construir a cidade. Ora, essa água passava da pista pra gente ir lá em Bino, ninguém conseguia. A mulher ficava pegando piaba com aqueles pônegos, era engraçado isso aí. Eu digo isso porque eu sou da década de 60, eu alcancei isso aqui, não tinha nem energia, viu, gente? Não tinha energia não, Lagoa d'Anta. Pra gente usar gelo, tinha que comprar gelo em Nova Cruz, vinha com aquelas pontes de serraria nos tambores, marico, nem que via gelo, e luz, a gente só veio vir aqui em 1972.
Energia elétrica. Mais alguma pergunta? Por que a água ficou salgada, professor Avelino? O que acontece? O fluxo de água grande foi embora, o que acontece? Fica um pouco de água com a temperatura, né? Aquilo daí vai secando, e vai criando sal. Até porque muita gente tirava sal daqui. Olha só, gente, crianças, um fato interessante. Como a gente, irmão Hélio, descobriu o sal através dos animais. Os animais vinham para a lagoa, né? Bebia daquela água, quando o caçador matava, sentia que tinha alguma coisa salgada. Aí descobriu o sal através dos animais. Então veja só que coisa, fato interessante. Se você tem uma porção de água aqui pequena, o que acontece? Muito quente, a evaporação muito quente, lá vai, a água torce. Se eu não me engano, hoje essa água é salobra. Ela não é totalmente doce, devido à quantidade. Ora, se a gente olhar para essa lagoa, a gente vai ver que antigamente essa aqui era 3, 4 vezes maior. E vocês já se engomem, né, essa lagoa? Ah, isso aí. Mais alguma pergunta? Pois não? Pois não. Eu queria saber qual foi o primeiro padre da... Primeiro padre, vamos lá, tem duas versões, tá certo? Quem celebrou a primeira missa em Lagoa d'Anta foi o padre Omar Barata Cascudo. Anote aí, não vou dar o cascudo. Omar Barata Cascudo. Esse foi o primeiro pároco a celebrar uma missa na cidade de Lagoa d'Anta. Agora, quem celebrava no município de Santo Antônio era o padre Benjamin. Aqui existia uma, ó pessoal, aqui existia uma padre Omar Barata Cascudo. Omar, O-M-A-R, Barata Cascudo. Foi o primeiro pároco a celebrar uma missa na cidade de Lagoa d'Anta. No município de Santo Antônio tem uma capelazinha aqui, ó, a capela do Justino, da família Justino. Vi um padre Benjamin de Santo Antônio celebrar missas, era uma vez por mês e vinha a cavalo. Depois do padre Omar Barata Cascudo, ficou aqui padre Pedro, carinhosamente conhecido, Pedro Rebouças, conhecido por padre Pedro, que vinha no Jumentinho de Nova Cruz celebrar missa uma vez por mês na nossa cidade. Se cair na prova, quem foi o primeiro padre a celebrar a primeira missa em Lagoa d'Anta? Eita, vocês hoje estão top, hein? Se eu falei cascudo, todo mundo diz, eu vou tomar um cascudo, eu vou ir barata, todo mundo com medo da barata e do cascudo. Lá no município aqui, ó, nós estamos no município de Santo Antônio, viu gente? Lembrando, deixa eu ver aqui, lá daquela parte branca, diagonal para cá, é município de Lagoa d'Anta. Nós já estamos aqui no município de Santo Antônio. Olha a pedra da boca aqui de frente, ó. Ela tem uma divisória que ela pega da esquina daquele poste lá, tá vendo aqueles 2 pés daquele do meio, essa diagonal ela pega aqui passando no meio. Aqui nós já estamos no município de Santo Antônio, que é raro, né? Será que Santo Antônio dá pra gente esse pedaço? Não, porque diminuiu o FPM. Aí, acaba não. Lameiro, por exemplo, Lameiro é para ser município de Lagoa d'Anta. Baixio, também. Certo? Pois não. Nós estamos na Lagoa de Lagoa d'Anta. Toda história começa na Lagoa de Lagoa d'Anta. Na divisória de municípios é que um pedacinho dela ficou para Lagoa d'Anta. Mas no coração da gente é nessa Lagoa de Lagoa. Ninguém dá para ninguém não, nem um pedaço. Lagoa, primeiro nome Lagoa d'Anta, Lagoa Bonita. Na verdade, hoje essa lagoa tá feia. Bonitinha, né? Antes era, pois não. Quem chamou o bezerrinho aqui? Assim, Bidu era um caçador de Mamanguape, na Paraíba, famoso. O que acontecia? Todas essas questões por aqui, Bidu ficava sabendo. Então, moradores daqui convidaram Bidu e Bidu veio a convite para matar essas antas, capturar essas antas. Assim, por que não? Eles não tinham coragem, porque assim, eles nunca viram um animal daquele. A anta, ela mergulha, ela, entendeu?
não sabia nem o que era. Quando viu aquilo, a gente quando vê um animal que é tudo, ai meu Deus do céu, viu um monstro ali. Dia de hoje a gente faz carreira. Imagina naquela época, pela falta de informação que as pessoas não tinham. Viu um animal daquele, não dizia, mulher, tu não vai ali não, que ali tem um bicho. E aí essa história começou a sair, lá vai chegar o conhecimento de Bidu. E Bidu chegar aqui e fazer uma tucaiazinha. Bidu era o bichão, não tinha... Pois não, Demir. Certo. Olha, a pergunta aqui, veja só. A menina diz aqui, a professora Maria, eu moro aqui há 20 anos e não vejo nenhum gestor fazer nada por essa lagoa. Nós fizemos um plano das secretárias da vitalização dessa lagoa. O que é que a gente sonha e os gestores deveriam acompanhar esse sonho? Imagine vocês, crianças, e a gente aqui fazendo essa palestra, e aqui tem, olha, locais de pedalinhos para a gente alugar. Aqui tem quiosque para comer aquela buchada tradicional do Nordeste, comer uma feijoada, um local para os idosos caminharem, um lazer, uma trilha para a gente fazer caminhada. Esse é um sonho, inclusive nos projetos que antecedem as campanhas, tem esse plano. Falta botar em prática. A gente sonha com isso. Porque a gente não pode... Isso tem um potencial enorme, a gente não pode deixar morrer. Coisa linda vocês, eu até parabenizo todos os professores, as mães curiosas também queriam saber a história da cidade, de poder estar aqui nesse momento, porque a gente tem que aprender a nossa história, conhecer. Vou pegar um livro lá no Tanqueiro, São Paulo, lá em Bauru, não sei aonde, então eu quero saber da minha cidade, a origem da minha cidade. Parabéns aos professores por trazer os seus alunos. Parabéns a vocês, meninos, meninas, por estarem aqui, assistindo essa aula, essa palestra, esse bate-papo, para a gente poder entender a importância dessa lagoa, como seria bom. A gente conhecer exatamente o nosso lugar. Quando a gente é criancinha, pequenininho, a gente conhece o que? A nossa família. Depois da nossa família, a mãe da gente leva a gente para conhecer o quê? A escola. A gente vai conhecer a escola e a família. Mas pequenininho, jogando bola, em casa mais a mãe, a primeira coisa que a gente conhece é a família. Então a gente a gente precisa conhecer a nossa história. Conhecer as outras histórias é bonita sim. Você conhecer outras histórias, conhecer a história do Rio Grande do Norte, não sei de onde, de outros países, mas primeiro para conhecer lá fora, a gente precisa conhecer em casa a nossa cidade e a nossa história. Isso, Exato, eu vou responder a você agora. Lembre-se, crianças e adultos, isso, é isso que eu vou falar agora, crianças, adultos, mães, professores, grave o que eu estou dizendo. Sede São Bento, Monte das Gameleiras, será o destino turístico do Rio Grande do Norte. Lembre-se disso. Daqui, ao longo prazo, Sede São Bento e Monte das Gameleiras vai ser o ponto turístico do Rio Grande do Norte e do Nordeste. É lindo, é lindo. Agora eu pergunto, o que me faz ir para Lagoa Danta? O que me faz ir para cá? Eu pergunto, o que me faz ir para Sede São Bento? As atrações que eu tenho lá, as coisas bonitas que eu tenho lá. Então é preciso investir no turismo da nossa cidade. Olha o potencial que nós temos aqui. Linda! É aqui onde surge toda a história da nossa cidade. Sim, porque assim, quando minha mãe me disse, minha mãe era mãe fez, fui vir pra cá, tô pensando. Sei. Mas a mãe aconteceu não, bem, choro, Mãe do médico. Foi. As pessoas viram lá agora dentro do espaço e é desligado. Isso é verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. Não, mas a gente, ainda tem. Mas veja,
Mas veja, a nossa cidade, ela é fantástica, sem sombra de dúvida. É uma cidade bonita, a gente ama de coração. Professor. Muito bem, vamos lá. Olha, vamos lá. Vocês todos aí que vai cair na prova uma pergunta muito pertinente aqui do nosso aluno. Qual foi a primeira farmácia de Lagoa d'Anta? Olha, naquela época não tinha farmacêutico, entenda, viu? Não tinha médico aqui na cidade, que era complicado. Mas o primeiro médico da cidade chamava-se Santo Batista. Manuel Batista, que chamava de Santo Batista. Ele tinha um irmão médico em Natal chamado Arthur. Olha só como as coisas antigamente. Aquela época era na base da datilografia. Vocês fizeram aquela máquina de datilografia? Vocês esqueceram? Então ele mandava apostilas para cá. Santo Batista também era naquela cidade, nessa rua aqui onde hoje é a casa ali de Dona Priscila, meu Deus. E tem a casa de Dona Nazaré e nossa, 3 casas, tem uma casa, ali era a farmácia. Ali era a farmácia. Então, vamos dizer assim, quem foi o primeiro médico de Lagoa d'Anta? Santo Batista, Manuel Batista. Ele foi o primeiro médico de uma cidade, porque a mulher ia parir, corria, né? Agora veja, a nossa primeira parteira de Lagoa d'Anta foi Mãe Lu da família Bernardina, a primeira parteira. Segundo, Madrinha Filismina. Quem conhece Madrinha Filismina aqui, mãe de Caseca? Todo mundo conhece. Ela vinha de um buzeiro a cavalo, né? E fazia o atendimento às mulheres de Lagoa d'Anta. Depois que o Manu faleceu. Manu morava perto do cemitério e ela também era mãe de São Antônio Medina. Da família de Medina, de mulher Medina, vocês devem conhecer, né? Maria, Manel, esse povo. Então ela foi a primeira parteira, vamos dizer que seja a primeira médica da cidade, porque o primeiro médico foi Santo Batista. E a primeira, vamos dizer, enfermeira daquela época, né? Mãe Lu, que era a primeira parteira da cidade. O nosso posto de gasolina primeiro surgiu aqui mesmo. O primeiro posto de gasolina da nossa cidade foi de José Dísio da Silva, pai do nosso professor Avelino, lá no Alto da Esperança. Primeiro posto de gasolina da nossa cidade. Mais alguma pergunta? Olha. Isso. Aí vai complicar agora o meio de campo, viu? Porque assim, vou explicar. Assim, o meu avô foi o primeiro professor, ele dava aula aqui, viu o pessoal do baixio, aqueles carros, não tem aqueles carros de boi, chega a fazer zoada naquela roda, eles vinham do baixio, eles vinham de outros lugares para assistir aula aqui. Meu avô, ele rezava texto, novena, era mistura de tudo, tá certo? E aqui tinha uma professora de da Paraíba, meu Deus, da cidade de Sérgio Dominês. Ela tinha uma casinha aqui perto, foi a primeira professora da cidade. Depois veio uma mãe que se ensinava no museu, mas da cidade mesmo, era Maria Helena da Sura. A Maria Helena, ela morava numa casinha aqui perto de Dona Ciada, que é a única casa que tinha, depois da casa de Antônio Pinheiro, na Lagoa. Aqui não tinha nada de casa, nada. E o primeiro professor foi ele, Malvena. Era o velho Pinheiro, o velho era dele. O irmão Santo Batista foi Arthur, era médico em Natal. De lá ele passava umas apostilhas para cá, por exemplo, a tuberculose daquela época. Matava. Tuberculose, ninguém entrava na casa de um tuberculoso, ninguém bebia água na casa de um tuberculoso. Deus me livre. Beber água na casa de um tuberculoso, porque a tuberculose naquela época era complicado, você era botando sangue para fora, cuspia sangue. E ele, através do irmão Arthur, ele passava remédio, mandava comprar para a pessoa em Natal e a pessoa ficava curada da tuberculose. Pois não. Momento de perguntas. A primeira diretora da primeiro diretor da escola Antônio Pinheiro Bezerril foi Guilherme. Hoje ele mora, falecido já. Guilherme já faleceu. Foi o primeiro professor mão de ferro. E ele também tinha uma farmácia aqui
Em frente à Fedeliza ali, Vizinha Deda, onde hoje é a casa de Deda, ele tem uma farmácia Guilherme, que é o primeiro diretor da Escola Estadual Antônio Pinheiro Bezerra Rio. Cristian Guilherme, não, tive o prazer de trabalhar lá, ele era diretor. Era meio, assim você conheceu, meio, não era? Mão de ferro. Bom, pessoal, vou tirar uma foto com vocês que eu vou voltar a trabalhar. Muito obrigado por tudo, um abraço no coração, fique com Deus. Vamos fotografar, né, registrar? Tirar uma foto com vocês, viu? Vamos, princesa, tirar. Foi. Vamos, princesa, tirar uma foto? Vamos? Vai pra lá. Ué, tira uma foto aqui dessa princesa. Essas 3 princesinhas comigo. Vamos juntar mais aqui pra registrar com o dois. Oi! Vamos pra cá tirar uma foto, chega. Oi! Muito obrigado. Obrigado, Marlene. A dançadinha, obrigado, Dira. Eita, muito obrigado.